Esta conferência será gravada agora. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, solicitando a redatora para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 6 dias do mês de abril do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Tito, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar... Cadê? Estou falando dele. Posso continuar? Posso continuar? Sim. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, passando a palavra à coordenação do plenário para as medidas de competências, onde a senhora Lúcia Maria Santos Batista fez um registro informando que o problema ocorrido na gravação de áudio e vídeo da sessão do dia 23 de 3 de 2021 já teria sido resolvido, segundo o DTI, todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, o excelentíssimo senhor presidente solicitou que fosse lida a ata da sessão anterior que foi aprovada. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, em substituição ao senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 610/2020, TC 2457/2020, ambos denúncia, representação, aprovados acórdãos 241 e 242. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 2013/2019, TC 16823/2018, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos 243 a 249. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 4434/2017, TC 15716/2016, TC 141/2017, TC 1615/2017, TC 18021/2017, TC 494/2018, TC 10636/2018, TC 10638/2018, TC 15718/2018 e TC 1926/2018, todos adiados para a próxima sessão. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheira Raquel. Me chamou? De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo também, senhora presidente. Aprovada. Passamos, então, à ordem do dia para relatar a conselheira Ana Raquel. Senhora presidente, estão me ouvindo normal aí, então agora? Ok. Senhora presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, eu vou iniciar a minha relatoria, senhora presidente, pelos processos do gabinete do conselheiro Rodrigo. Tá? Eu tenho 3 processos pautados do gabinete do conselheiro Rodrigo,
e vou iniciar a relatoria pelo processo 13545 de 2019, que trata de manifestação advinda da ouvidoria desta Corte de Contas com relato de suposta existência de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Maceió. O demandante descreveu uma lista exemplificativa com 8 nomes de funcionários que se enquadrariam nessa condição: Valquíria Moreira dos Santos Breda, Joyce Menezes Machado Silva, Tatiana Maria Rocha de Lima, Damiana Batista dos Santos, Flávio José Barbosa Sarmento, Caio Murta Gomes Riso, James Von Meinar Oliveira Costa e Maria do Perpétuo Socorro Cabral Navarro. Conforme o artigo 2º da Resolução Normativa 2 de 2006, fora determinado pelo conselheiro ouvidor o envio de ofício de número 107 de 2018 ao presidente e ao controlador interno da Câmara Municipal de Maceió, solicitando informações e documentações para elucidar os fatos narrados pelo demandante. Em resposta, o presidente da Câmara, através de ofício GP 545 de 2019, encaminhou à ouvidoria cópia do procedimento administrativo número 1073 de 2019, procedimento preparatório do Ministério Público do Estado de Alagoas, que trata do mesmo objeto. Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de Contas, em seu parecer 2263 de 2020, da lavra do procurador Enio Andrade Pimenta, opinou pelo afastamento do enquadramento como funcionários fantasmas pela existência de controle de ponto dos seguintes servidores: Flávio José Barbosa Sarmento, James Von Meinar Oliveira Costa, Joyce Menezes Machado Silva, Maria do Perpétuo Socorro Cabral Navarro e Damiana Batista dos Santos. Em relação à senhora Valquíria Moreira dos Santos Breda, informou que a mesma foi exonerada com o ato publicado no Diário do Município no dia 13 de março de 2019. Entretanto, o parquê manifestou-se pela admissibilidade da demanda somente em face de Caio Murta Gomes Riso e Tatiana Maria Rocha de Lima, tendo em vista que não foram encontrados seus atos de exoneração, assim como o documento de controle de ponto funcional. Esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhores servidores do Tribunal de Contas, demais que nos acompanham nessa sessão online. Senhora presidente, em relação ao processo relatado, eu tenho na verdade, uma dúvida. Não verifiquei na pauta da pauta desta sessão este processo de relatoria do Dr. Rodrigo, e não me recordo da sessão anterior a existência dele ou o adiamento. Eu gostaria de confirmar com a relatora se esse processo foi efetivamente publicado na nossa pauta, pois, de acordo aqui com o que eu verifiquei, o Dr. Rodrigo tem apenas 4 processos hoje. Um é o número 10.168 de 2017, o segundo 12.806 de 2019, as aposentadorias, mas não consta esse processo. Só queria esse esclarecimento preliminarmente. Rafael, estou aguardando aqui um retorno. A princípio foram esses que foram para serem pautados e consta, pelo menos aqui na minha assessoria, estou recebendo a informação que sim, que todos os processos estão pautados. Foram pautados. Deixa eu pegar aqui a pauta. Na página 7, ele consta na página 7 do nosso diário oficial, do dia 8 de abril. Então ele não estaria... Um momento, por favor, aqui, só para eu tentar localizá-lo. Página 7 do diário oficial, do dia 8 de abril. Sim. Verifiquei ele aqui, realmente está pautado. É que eu não tinha visto esse parecer. Enfim, eu sanada essa dúvida, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de colher parcialmente a presente denúncia, a fim de afastar dela os servidores cujo a folha de ponto presencial
foi demonstrado, então não se tratam de servidores fantasmas e outros servidores, a presença não foi comprovada, e então postulamos pelo prosseguimento parcial da denúncia em relação a esses servidores. Posso dar continuidade, presidente? Sim, conselheira, com a palavra, Vossa Excelência. Então, dando seguimento, eu peço vênia para deixar de fazer a leitura completa aqui da competência, bem como da admissibilidade, fazendo constar que todos os requisitos para admissão da denúncia estão presentes, e passo a analisar um pouco sobre os fatos denunciados. Quanto aos fatos trazidos na denúncia sobre a suposta existência de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Maceió, verificou-se na cópia do procedimento administrativo 1073 de 2019 do Ministério Público do Estado de Alagoas a existência de controle de ponto dos seguintes nomes: Flávio José Barbosa Sarmento, James Vomenar Oliveira Costa, Joyce Menezes Machado Silva, Maria do Perpétuo Socorro Cabral Navarro e Damiana Batista dos Santos. Já em relação à senhora Valquíria Moreira dos Santos Bredas, de fato houve sua exoneração através de ato publicado no Diário do Município no dia 13 de março de 2019, e aqui eu trago a transcrição desse trecho do diário da exoneração. No entanto, importante observar que a denúncia data de fevereiro daquele ano, e não há informações nos autos sobre a data de sua nomeação para o exercício do cargo na Câmara Municipal de Maceió, assim como também não constam informações sobre o cumprimento de seu dever funcional até a data de sua exoneração, o que não nos permite excluir a irregularidade do fato denunciado, inclusive com possível ocorrência de dano ao erário. Quanto ao nome de Caio Murta Gomes Riso, ao consultar o Diário Oficial de Maceió, observou-se que inicialmente o mesmo teve vínculo com a Câmara Municipal em 2017, sendo nomeado em 5 de janeiro de 2017 para o cargo em comissão de assessor parlamentar de mesa 1, conforme portaria 33 de 2017. Contudo, não foram encontrados seu ato de exoneração deste cargo, assim como não há informação sobre a frequência de ponto e o cumprimento efetivo do exercício do cargo nesse período. Posteriormente, verificou-se que ele foi novamente nomeado na Câmara Municipal de Maceió no dia 28 de junho de 2019 para exercer o cargo de secretário parlamentar do gabinete da vereadora Fátima Santiago, com valor bruto de R$ 8.000, conforme consulta ao portal da transparência do município, na forma do texto transcrito ipsilíteris do Diário do Município de Maceió, também sem informações sobre o efetivo exercício nesse período. Ainda assim, verificou-se que o mencionado servidor, no dia 18 de julho de 2019, foi nomeado para o cargo de assessor de gabinete padrão TCAS-3 neste Tribunal de Contas, no estado de Alagoas, sendo exonerado 3 meses depois em atos do presidente da Corte, na forma como eu reproduzo também neste relatório. Diante do que for exposto, a necessidade de averiguar se o servidor comparecia nos períodos em que esteve vinculado à Câmara Municipal de Maceió, sendo de extrema necessidade a juntada de documentos que comprovem sua frequência no órgão e o efetivo exercício da função nos períodos de 5 de janeiro de 2017 até a data de sua exoneração, e do período de 1 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019. Já em relação à servidora Tatiana Maria Machado Rocha de Lima, ao compulsar os autos, a mesma teve seu auto de nomeação publicado no Diário Oficial Eletrônico do município em 2 de janeiro de 2019 para o cargo de chefe de gabinete da terceira secretaria, mas não consta nenhum ato posterior de exoneração, o que nos faz concluir que ela continua a exercer o cargo até o presente momento, embora não há hoje nenhum documento que comprove sua frequência e o seu efetivo exercício da função no órgão. Verificou-se também, através do portal da transparência do município, que a servidora, desde 2017, exerce cargos dentro da Câmara Municipal, sendo a última referência, a penúltima, na verdade, referência, em setembro de 2018, no cargo de chefe de gabinete da segunda secretaria, com vencimento bruto no valor de R$ 8.000, conforme demonstra o portal de transparência do município. Por fim, vale destacar que, ao verificar o andamento do procedimento preparatório, e aqui é um número bem extenso, o procedimento preparatório do Ministério Público do Estado de Alagoas, observou que, conforme manifestação da 14ª Procuradoria da Justiça da Capital, fora determinado que, em razão da pandemia e da complexidade do caso, o procedimento fosse evoluído para inquérito civil e que fossem ouvidas as pessoas de nomes de Nayara Silva de Andrade e Rayane Souza Teixeira,
analistas de controle interno da Câmara. Entretanto, o inquérito civil encontra-se até o momento sobrestado até que se possa colher a oitiva das referidas pessoas em razão da pandemia e do ato número 2 de 2021 da Procuradoria-Geral de Justiça, o qual suspendeu as atividades presenciais até o dia 26 de março de 2021. E desde então não houve nova movimentação. Ainda, considerando que a denúncia de existência de funcionários fantasmas na Câmara Municipal de Maceió fora feita indicando alguns nomes de forma exemplificativa, considerando que ainda existem muitos indícios de que a irregularidade de fato existe em relação a alguns dos nomes apontados, bem como considerando a gravidade da inconstitucionalidade e imoralidade da prática denunciada, entendemos necessário recepcionar a denúncia e, mais ainda, analisar o seu escopo, estender o seu escopo, ampliando a fiscalização a todos os funcionários comissionados daquele órgão. Assim, senhora presidente, senhor conselheiro, eu trago voto no sentido de conhecer a presente representação, determinar as seguintes providências: intimar o senhor Galba Neto, presidente da Câmara Municipal de Maceió, para que no prazo de 15 dias apresente documentação contendo o ato de nomeação e de exoneração e documentos que comprovem a frequência e o efetivo exercício da função no órgão referente à data de nomeação até a data de exoneração dos servidores denunciados. Assim, outra documentação que entender necessário para o esclarecimento do objeto em questão. Apresente documentação contendo a relação de todos os comissionados da Câmara Municipal de Maceió referente aos anos de 2018 e 2019, assim como a juntada de toda a documentação que comprove sua frequência no órgão e o efetivo exercício da função. Em seguida, encaminhar os autos para a diretoria técnica competente, a DIMOP, para se manifestar expressamente no prazo de 10 dias sobre o mérito da presente representação, com a elaboração de relatório conclusivo, podendo solicitar aos gestores relacionados os esclarecimentos preliminares que entender fundamentais a elaboração de sua análise, conforme disposto no artigo 5º da Resolução número 4 de 2015, combinado com o artigo 57 da Resolução 3 de 2001. Após decorrido o prazo estabelecido e não cumprido, que fora determinado para aquela diretoria, encaminhe-se os autos ao Ministério Público de Contas para manifestação quanto ao mérito. Após, retorne-se os autos para este gabinete. Esse é o voto, senhora presidente. Em discussão, em votação, conselheiro Alberto. Acompanha a conselheira substituta Ana Raquel, presidente. Eu também acompanho. Aprovado. Passando a relatoria do próximo processo, senhora presidente. É o processo TC 12.806 de 2019, que trata do relatório de avaliação do município de São Luís do Quitunde, referente ao exercício financeiro de 2019, remetido pela Controladoria Geral da União, por meio do qual elenca irregularidades relacionadas à aplicação de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, FUNDEB, tendentes, pois, a gerar danos ao erário. A título de consolidação dos resultados da referida operação, consta no relatório irregularidades na aquisição de combustíveis com recursos da saúde e educação, irregularidade na utilização dos recursos dos precatórios de Fundef, irregularidades na aquisição de veículos escolares e na contratação de serviços de transporte escolar. Em caráter de conclusão da aludida operação, a CGU pontua a ocorrência de potencial prejuízo aos cofres públicos no montante de mais 14 milhões, 14.383.000 de forma arredondada, sendo destes 14.290.000, aproximadamente, relativos às ações vinculadas aos programas Fundeb, PENAT e uso de precatórios de Fundef, ou seja, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, e 92.000, aproximadamente, relativos ao bloco de custeio da saúde, vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este pronunciou, através do parecer 824 de 2020, da 2ª Procuradoria de Contas, no seguinte sentido: no caso em apreço, compulsão da documentação remetida, constam indícios de diversas irregularidades que teriam causado dano ao erário. Primeiramente, dá-se conta de possíveis danos, respectivamente, da ordem de R$1.209.000 e R$92.300 relativos a irregularidades na aquisição de combustível. Isso teria causado, conforme aludido no relatório, em primeiro lugar, pela ausência de estudos
para a definição dos quantitativos de combustível licitados por meio dos pregões de número 1 de 2017, 4 de 2018 e 1 de 2019, vez que inexistente levantamento tendente a embasar os quantitativos previstos no termo de referência e o destinado para cada secretaria municipal. Após tecer diversas considerações sobre as irregularidades detectadas, o representante do MPC concluiu o parecer pugnando pelo recebimento desta representação nos moldes dos artigos 192 e 193 do Regimento Interno desta Casa, bem como pela citação da prefeita do município de São Luís do Quitunde, outro sim, a intimação da CGU, e, por fim, o envio dos autos aos órgãos de instrução e posterior remessa àquele órgão para emissão de parecer final. Após o encaminhamento dos autos à presidência para que se manifestasse acerca da admissibilidade do feito, ao que respondeu com juízo positivo de admissibilidade. Em apertada síntese, esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, reitero o parecer do Ministério Público. Este caso, em síntese, envolve diversas irregularidades na Prefeitura de São Luís do Quitunde, que foram detectadas e comunicadas a este tribunal pela Controladoria Geral da União. Foram irregularidades com relação à aplicação de recursos do Fundeb e também do PENAT, com de combustíveis que houve irregularidade na licitação, com direcionamento e restrição da competitividade, também a ausência de controle com relação ao fornecimento desses combustíveis, gerou um dano significativo com relação à também aquisição de fardamentos num número muito superior aos alunos e profissionais da educação do referido município. E também não há comprovação de entrega do referido tendo sido constatado na inspeção loco que os funcionários da educação relataram que não receberam nenhum fardamento. Foi detectada também irregularidades na utilização daqueles recursos do precatório do Fundef, que foram destinados a despesas alheias à educação básica. Esses recursos foram utilizados para pagamento de dívidas com o INSS, com a Receita Federal. Também parte desses recursos foram destinados ao regime de previdência própria do município. Enfim, uma série de irregularidades, um trabalho muito primoroso realizado pela Controladoria Geral da União. Então, opinamos pelo conhecimento e processamento da representação e algumas diligências aqui que propomos, entre elas a comunicação à CGU para que compartilhe com o tribunal papéis de trabalho, documentos, enfim, documentos que respaldaram a instrução desse relatório de fiscalização deles. O nosso posicionamento, senhora presidente. Com a palavra a conselheira. Senhora presidente, senhor conselheiro, a manifestação do doutor Rafael, na verdade, é basicamente o que consta no relatório que foi melhor destrinchado, né? Ele discorreu aí sobre as irregularidades que foram apontadas no relatório da CGU, né, em relação ao dano que foi apontado, possível dano que foi apontado pela CGU, em seus diversos objetos, né, e eu acho que eu entendo pela desnecessidade da minha releitura a partir do que ele já apontou, né. Então, de forma resumida, por tudo que foi exposto, pela vasta documentação que a CGU traz em seu relatório, visando apurar tudo quanto foi exposto nessa documentação que deu origem ao processo, percebem-se preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento dessa representação, a fim de se verificar se as questões submetidas têm base suficiente para justificar o procedimento feito por das irregularidades apontadas.
Em meio a esse contexto, a admissibilidade da representação é a medida que se impõe para que sejam apuradas as condutas da prefeita, dos gestores das pastas responsáveis pelas despesas mencionadas e também do responsável pelas licitações apontadas pela CGU como defeituosas. E, nesse sentido, o voto que eu trago é no sentido de admitir a representação, citar a prefeita do município de São Luís de Quitunde, senhora Fernanda Maria Silva Cavalcante de Oliveira, acerca do conteúdo desta decisão, a fim de que apresente cópia dos contratos e todos os processos licitatórios relacionados no processo em comento, bem como dos demais gastos a que se refere o relatório da CGU quanto aos recursos de Fundef, Fundeb e PENAT, além do custeio à saúde. Citar também a secretária da Saúde, a senhora Lúcia Santos do Amor Divino, o secretário de Educação, senhor Cícero Alberto Ferreira Silva, e o pregoeiro, o senhor Assis Gomes da Silva, para que no prazo de 15 dias também apresentem defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo produzir todas as provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos, determinar, após as cumpridas as diligências determinadas e transcorrido o prazo de 15 dias, que sejam remetidos autos à diretoria técnica competente para emissão de parecer conclusivo e, após, ao Ministério Público de Contas para manifestação. E, ultimadas as medidas alineadas, transcorrido o prazo de 15 dias, encaminhe-se os autos ao gabinete para ulteriores deliberações. Esse é o meu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Senhora presidente, acompanha a conselheira Raquel. Também acompanho, aprovado. Por último, senhora presidente, da relatoria do conselheiro Rodrigo, tem um processo, que é o processo TC 10.168 de 2017, que trata de uma denúncia que foi formulada para a ouvidoria desta Corte de Contas acerca de suposta ilegalidade praticada no Bojo do Pregão Presencial 14 de 2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Estrela de Alagoas, cujo objeto seria o fornecimento de kit escolar. De acordo com o denunciante, a municipalidade estaria descumprindo seu dever de divulgação do edital de licitação, pois estaria impondo dificuldades para sua retirada pelos interessados em participar do certame. Registra-se que o Ministério Público de Contas, por meio do parecer número 1490 de 2020, da Terceira Procuradoria de Contas, da lavra do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, opinou pelo não conhecimento da presente denúncia com seu devido arquivamento, porquanto ausentes os requisitos previstos no artigo 43 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. Em suas razões, o órgão ministerial aponta que, em rápida busca pelo portal da transparência do município, foi possível localizar o referido edital e constatar que o certame foi cancelado, portanto, desnecessário o prosseguimento do feito. Ademais, considerando a necessidade de instrução do feito para julgamento, verifica-se que o presente processo já foi alvo de análise prévia por parte do gabinete, conforme decisão simples número 24 de 2020, em 23 de setembro de 2020, determinando que o gestor responsável enviasse a esta Corte de Contas o ato de cancelamento do pregão presencial número 14 de 2017. Nesse SPEC, em decorrência dessa decisão simples, o senhor Aldo Lira de Jesus, na qualidade de prefeito do município de Estrela de Alagoas, anexou aos autos do extrato de publicação do aviso de cancelamento do pregão presencial 14 de 2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, em 25 de outubro daquele ano. Então, nesse sentido, presidente, e já até antecipando o meu voto no sentido do arquivamento desse processo, dessa denúncia, considerando a perda do objeto. Não há irregularidade a se fiscalizar, visto que o pregão foi cancelado. Não há mais o certame. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, eu reitero o parecer que eu emiti nesse processo. Opinamos pelo arquivamento por dois fundamentos. Primeiro, porque a denúncia formulada pela empresa de que não teve acesso ao edital da licitação não procede, uma vez que na pesquisa que realizamos no portal de transparência da Prefeitura de Estrela de Alagoas, verificamos que o edital estava disponibilizado no portal de transparência. E o segundo fundamento é porque também consta dos autos e também do portal de transparência que a licitação objeto
objeto da presente denúncia, ela foi cancelada. Então, houve a perda do objeto em relação a esse fato, e ele também, pela nossa pesquisa, não procede. Então, por esses dois fundamentos, opinamos pelo arquivamento da denúncia. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanhe a conselheira Raquel. Também me filio ao entendimento da conselheira. É aprovado. Senhora presidente, eu passo a relatar os processos agora do meu gabinete. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar para deliberação os processos de aposentadoria, os atos de aposentadoria, todos eles encaminhados via ofício aos gabinetes de Vossas Excelências, assim como do Ministério Público de Contas. Em todos eles, os pareceres são coincidentes no sentido da legalidade dos atos, tanto pela Diretoria Técnica quanto pelo Ministério Público de Contas, e através da nossa análise também concluímos pela legalidade dos referidos atos, motivo pelo qual eu coloco em bloco, no sentido de que essa Câmara registre todos os atos, considerando que todos eles estão dentro da legalidade. E todas as demais medidas de praxe, que nós já sabemos, que é o encaminhamento dos autos ao respectivo órgão, bem como a comunicação ao órgão de previdência. Senhora presidente. Em discussão, os processos. Em votação, conselheiro Alberto. Senhora presidente, eu só queria manifestar, corroborando e reiterando os pareceres do Ministério Público em relação aos referidos processos. Em todos eles, opinamos pela regularidade dos atos e o consequente registro. Doutor Rafael, perdão, desculpe a inversão da ordem não concedi a palavra a Vossa Excelência após a relatoria da conselheira. Sem problema, presidente, sem problema. Não, é normal, mas tudo bem. Conselheiro Alberto. De acordo com a conselheira Raquel, presidente. Também acompanho a conselheira. Aprovados. Por último, senhora presidente, eu trago um processo que, na verdade, eu não trago tratando ou discutindo o mérito desse processo, mas sim porque houve uma denúncia de descumprimento de decisão do tribunal nesses autos. Então, eu trago para que a gente delibere as devidas medidas a serem tomadas. É o processo 13.984 de 2016, que trata da representação formulada pelo Ministério Público de Contas em face do prefeito do município de Cururipe, Joaquim Beltrão Siqueira, e da empresa Master Consultoria de Negócio Limitada, na qual relata a ocorrência de supostas irregularidades na realização do concurso público, edital 1 de 2016, para provimento de diversos cargos para aquela administração municipal. Em atenção à proposição formulada, foi proferida a decisão monocrática número 14 de 2016, da lavra do conselheiro substituto Alberto Pires, determinando, entre outras providências, que o gestor municipal se abstivesse de homologar e nomear os aprovados até a decisão final de mérito desta Corte de Contas, tendo sido homologada pelo pleno por meio do acórdão 896 de 2017. Em posterior decisão levada ao plenário, houve a revogação parcial da medida cautelar deferida e homologada, para determinar que o gestor do município de Coruripe procedesse à nomeação dos aprovados no concurso, permanecendo seus efeitos apenas em relação aos cargos de procurador municipal, estando atualmente suspenso o concurso em relação aos referidos cargos. Em atenção ao pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado no processo TC 13984 de 2018, foi proferida em sessão plenária o acórdão
87 de 2019, cujo dispositivo tratou da validade do concurso em exame face à decisão de suspensão do certame proferida pela Corte de Contas. A instrução processual encontra-se consubstanciada através dos seguintes processos anexados. Aqui eu não vou fazer a leitura porque são inúmeros processos, considerando que são vários interessados desde o início do processo, e bem como os responsáveis. Então, são vários anexos, basicamente todos eles de defesa ou requerimentos, e dou seguimento. É importante ressaltar que, durante a tramitação do presente processo, foi determinado diversas vezes que as diretorias técnicas desta Corte de Contas apresentassem relatório instrutivo firmado por analista técnico de contas, com análise detalhada e conclusiva sobre as irregularidades apontadas nos termos do artigo 193 do Regimento Interno e artigo 5º da Resolução Normativa 4 de 2015. Em primeira manifestação, às folhas 194, a Diretoria de Fiscalização Financeira Orçamentária Municipal, DEFAFON, informou apenas que, abro aspas, tendo feita a análise dos mesmos, nada tem a acrescentar ao processo, encaminhando o mesmo para a devida análise. Novamente fora solicitada a referida diretoria análise e manifestação conclusiva acerca dos autos, obtendo a resposta de que a competência para análise do caso seria da Diretoria de Fiscalização da Movimentação Pessoal, DIMOP. Ao aportar neste gabinete, por ocasião da nova conformação de relatorias, em 30 de janeiro de 2019, os autos foram imediatamente encaminhados à Diretoria de Fiscalização de Movimentação de Pessoal por meio do despacho de folhas 260 para fins de instrução processual, com a informação da necessidade de urgência do feito. Apenas em 22 de abril de 2019, o processo foi encaminhado à presidência desta Corte, pela DIMOP, com a informação de que a diretoria, abro aspas, jamais desenvolveu suas atribuições de forma prática e efetiva, em razão da ausência de recursos humanos aptos à análise técnica dos processos de competência da SAP. Esta diretoria encaminha os presentes autos ao gabinete da presidência para que seja definido, junto aos demais conselheiros desta Corte de Contas, qual o procedimento a ser adotado no sentido de se promover a análise e emissão do relatório técnico no âmbito dos processos de admissão do pessoal, considerando a competência constitucional desta Corte em proceder à fiscalização e controle externo destes. Verifica-se que, não obstante as diversas tentativas em instruir o processo por meio da análise e manifestação conclusiva das diretorias técnicas desta Corte, tal providência restou frustrada. Assim, considerando o lapso temporal decorrido desde a propositura da demanda, aproximadamente 3 anos, bem como a urgência que o caso requer, os autos foram encaminhados para o Ministério Público de Contas para análise e parecer conclusivo. Por meio do parecer número 976 de 2020, o Colégio de Procuradores exarou um opinativo saneador, fazendo uma larga digressão em defesa da necessidade de pronunciamento técnico das diretorias da Corte. Opinou pela realização das seguintes diligências: a pensamento do processo TC 6493 de 2016, que versa sobre a contratação da empresa Master, Consultoria de Negócios Limitada, pelo município de Coruripe. Certificar se houve cumprimento do contido nos itens 5.3 e 5.4 do Acórdão 896 de 2017, pela empresa Master e pelo município de Coruripe, aplicando multa em caso de descumprimento e reiterando a diligência. A apreciação dos pedidos formulados nos processos 4690 de 2018 e 5125 de 2018 para ingresso nos autos pelos interessados qualificados em ambos os autos, facultando manifestação, se for o caso. Manifestação conclusiva pela DEFAFON quanto ao atendimento dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, legitimidade e publicidade da contratação da empresa Master Consultoria de Negócios Limitada por aquele município, elencando os diversos pontos de controle a serem observados na análise técnica. Acolhimento da sugestão formulada pela DIMOP, para que sejam dadas condições objetivas e subjetivas necessárias ao seu regular funcionamento. Manifestação conclusiva da DIMOP quanto à ocorrência de alguma irregularidade na execução do concurso público. O Ministério Público de Contas suscitou a nulidade absoluta do processo em caso de indeferimento das medidas requestadas e, em caso de superação da nulidade arguída, pugnou pelo arquivamento do feito sem o julgamento de mérito. Acolhendo a proposição ministerial, em outubro de 2020 foi exarada a decisão simples monocrática número 13 de 2020, objetivando promover o saneamento processual, apondo como definições, deferir na forma como solicitada no processo TC 4690 de 2018, a habilitação nos autos do senhor Clever Rego Loureiro de Lima, indeferir neste momento processual a habilitação dos requerentes qualificados no processo TC 5125 de 2018,
por não ter sido trazido aos autos documento comprobatório das respectivas classificações no concurso público em exame, considerando o sigilo da tramitação dos autos, determinando a notificação do Dr. Gildo Carlos Melo Filho, patrono dos requerentes, que no prazo de 5 dias a contar o recebimento da notificação, informe se os suscitantes ainda têm interesse em se habilitar nos autos como terceiros interessados, oportunidade em que deve acostar documento que comprove a classificação de todos no certame. Renovar a diligência elencada no item 5.3 do Acórdão 896 de 2017, aprovado na sessão plenária de 25 de maio de 2017, determinando ao atual prefeito do município de Coruripe, que no prazo improrrogável de 5 dias, para que encaminhe no prazo improrrogável de 5 dias a diligência. Renovar a diligência elencada no item 5.4, determinando a empresa master que traga aos autos cópia dos respectivos cartões de inscrição, após o prazo estabelecido com ou sem o cumprimento de diligência requestada, determinar o encaminhamento dos autos para a DEFAFOM para o apensamento do processo TC 6493 de 2016, que versa sobre a contratação da empresa Master Consultoria pelo município de Coruripe, para que seja elaborada a respectiva manifestação técnica conclusiva quanto ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, legitimidade e publicidade da contratação em SPEC. Em sequência, determinar o envio dos autos direto para a DIMOP para que seja elaborada a manifestação conclusiva. Após a análise das unidades técnicas, autorizar o encaminhamento direto para o Ministério Público de Contas para a elaboração de parecer conclusivo. Enquanto o processo seguia sobrestado no gabinete para aguardar as intimações e eventuais cumprimento das diligências requestadas, foi recebido o ofício número 11 de 2020 da Lavra do Dr. Maurício Manarino Teixeira Lopes, promotor de justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe, expediente que comunicou o descumprimento da decisão desta Corte pelo prefeito do município de Coruripe no exercício 2020, senhor Joaquim Beltrão Siqueira, posto que o mesmo procedeu com a nomeação dos candidatos ao cargo de procurador jurídico do município a despeito da manutenção da suspensão, colacionando as respectivas portarias. Imediatamente, o processo evolui para o Ministério Público de Contas, que se pronunciou através do opinativo sem número, as folhas 411 a 413, sugerindo em síntese a adoção das seguintes medidas. A aplicação da multa de 1.000 vezes o valor da UPFAL ao senhor Joaquim Beltrão Siqueira, após a concretização do contraditório e da ampla defesa em autos apartados. Determinação ao atual prefeito para que dê cumprimento imediato à decisão cautelar exarada por esta Corte de Contas para anular as portarias 585 de 2020 e 601 de 2020 e declarar a vacância dos cargos de procurador municipal providos em descumprimento à decisão desta Corte, sem prejuízo do pagamento, a título indenizatório, dos valores devidos pelas atividades efetivamente exercidas sob pena de multa a ser fixada. Representar os fatos ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para fins de apuração de eventual responsabilidade civil e criminal quanto aos fatos mencionados. E esse é, em síntese, o relatório, senhora presidente. Foi um relatório extenso, porque eu senti a necessidade de circunstanciar o porquê de esse processo estar até então no ponto que está. É um processo que me causa muito desconforto, considerando o extenso lapso temporal em que ele está tramitando nesta Corte e todos os esforços que eu venho fazendo no sentido de conseguir concluir a análise desse processo, seja de que forma for, porque, além do tempo que eu acho que qualquer processo deve tramitar num tempo razoável, é um processo que está suspenso por esse tribunal e que envolve vários direitos de vários interessados. E eu senti a necessidade de elencar todas as medidas que já foram tentadas e o porquê esse processo não está parado no nosso gabinete. Nós estamos, não apenas não está parado, como nós estamos o tempo inteiro em que ele tem o seu andamento no sentido de impulsioná-lo para tentar agilizar. Mas não tem sido fácil pelas as providências que foram adotadas pelos órgãos dessa Corte. Após o parecer do Ministério Público de Contas, foram elencadas várias medidas saneadoras que foram necessárias para que não houvesse anulidade do processo. Isso também
dificultou demais o andamento do processo, até porque, com a pandemia, todas as providências desses atos foram de extrema morosidade. Então, nesse contexto, houve esse descumprimento pelo então prefeito, né, considerando que ele não é mais o prefeito, já foi alterado, e a gente tem a necessidade de trazer esse processo, infelizmente não para o mérito ainda, mas que a gente pudesse tomar as providências especificamente quanto a esse descumprimento. Eu passo a palavra para o Ministério Público de Contas aí, para que, antes de eu dar a minha decisão, para que ele possa se manifestar sobre Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente e conselheiros, como bem relatou a conselheira Ana Raquel, este processo, além do grande lapso de tempo que tramita na Corte de Contas, é de 2016, então vai completar aí 5 anos de trâmite, houve um tumulto muito grande no decorrer desse processo, ocasionado pelas partes e também pela ausência de capacidade técnica dos órgãos instrutivos desse tribunal para analisar os fatos. De forma sintética, uma representação que o Ministério Público de Contas ofertou, apontando irregularidades no concurso público para procurador municipal, prefeitura de Coruripe, e houve o deferimento da medida cautelar para determinar a suspensão do certame e também determinar a remessa de documentos tanto por parte da prefeitura quanto da empresa que realizou o concurso, que é a Master Consultoria de Negócios. Ao que consta, não houve, ou a referida decisão da Corte de Contas foi descumprida, o certame foi levado adiante com a nomeação dos aprovados e, ao que parece, então, com o descumprimento da decisão do tribunal, pedimos aqui a aplicação da multa e a reiteração das diligências. Outro fato importante aí mencionado pela relatora é a comunicação ao Procurador-Geral de Justiça para apurar eventual crime, improbidade administrativa, pelo descumprimento da decisão do Tribunal de Contas. É um fato extremamente grave, no meu entender. Aqui também opinamos, fizemos um apanhado de todo o processo, como a conselheira relatou, é preciso, dado o tumulto processual, é preciso um relatório circunstanciado mesmo para sanear e chamar a ordem do processo, e colocamos aqui algumas providências para esse saneamento, entre elas apreciação dos pedidos aqui dos candidatos para ingressarem no feito como terceiros interessados, né? E pedimos também a manifestação conclusiva da DEFAFON com relação à legalidade da contratação da empresa Master Consultoria para a realização desse concurso público. Pedimos também o acolhimento da sugestão formulada pela DIMOP, no sentido de que sejam concedidas à diretoria as condições objetivas e subjetivas necessárias ao desenvolvimento regular de suas atividades, e também a conclusão, a manifestação conclusiva da DIMOP com relação à lisura da execução desse concurso público, realizando todas essas diligências de forma prioritária, né, dado a morosidade desse processo. Creio que ele estará saneado em condições da relatora apreciar o mérito e trazer aí a proposta de voto ou voto para o colegiado. Então, reitero a manifestação do Ministério Público de Contas, que propôs essas 7 diligências. Com a palavra, a conselheira.
Conselheira, seu áudio está desligado, seu microfone está desligado. Desculpa, presidente. Eu vou passar para as medidas, a conclusão, as medidas gerais. Eu acho que o principal que precisava ser dito já foi dito no relatório, bem como na minha fala, né, pós-leitura do relatório. Então, o voto que eu trago é no sentido de determinar o envio dos autos, basicamente acolhendo as sugestões do Ministério Público, a manifestação do Ministério Público de Contas, no sentido de determinar o envio dos autos para o setor de protocolo, com vista à formação de autos apartados, contendo todos os atos decisórios e respectivos pareceres do Ministério Público de Contas, objetivando a aplicação de multa para o senhor Joaquim Beltrão Siqueira, ante o descumprimento da decisão exarada pelo Tribunal de Contas, não sem antes possibilitar o contraditório e a ampla defesa, na forma como solicitada pelo parquê, e consupedâneo no artigo 87 da Lei 5.604 de 94, combinado com o artigo 111 da Resolução Normativa 3 de 2003, determinar o atual prefeito do município de Pururipe, senhor Marcelo Beltrão Siqueira, que dê cumprimento à decisão cautelar referendada por esta Corte de Contas, anulando as portarias 585 e 601 de 2020 e 601 de 2020, declarando a vacância dos cargos de procurador municipal, sem prejuízo do pagamento a título indenizatório dos valores devidos pelas atividades laborais efetivamente exercidas. Alertar que o não cumprimento da decisão desta Corte está sujeito a sancionamento, na forma do artigo 48, inciso 4 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 203 e 207, incisos 4 e 9 da Resolução Normativa 3 de 2001, e que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à PGE para o posterior ajuizamento da competente ação de execução. Determinar que seja oficiado o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça contra o descumprimento da decisão desta Corte para fins de apuração de eventual responsabilização civil e criminal. Determinar o encaminhamento dos autos para a DEFAFON, para o apensamento do processo TC 6493 de 2016, que versa sobre a contratação da empresa Marcha Consultoria de Negócios Limitada pelo município de Pururipe, para que seja elaborada a respectiva manifestação técnica conclusiva quanto ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade, legitimidade e publicidade da contratação SPEC, elencando os diversos pontos de controle no prazo improrrogável de 10 dias, conforme permissível incerto no artigo 87 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 111 da Lei do Regimento Interno. Em seguida, determinar o envio dos autos direto para a DIMOP, para que seja elaborada a manifestação conclusiva quanto à ocorrência de alguma irregularidade na execução do concurso público, manifestação que deverá ocorrer também no prazo improrrogável de 10 dias. Após as análises das unidades técnicas, determinar o retorno dos autos ao gabinete para ulteriores encaminhamentos, na forma do disposto no artigo 87 da Lei Orgânica, da publicidade da presente determinação, disponibilizando apenas as informações necessárias, na forma do artigo 25 da Lei 5.604/94, parágrafo 1º do artigo 201 da Resolução Normativa 3 de 2011, e ciência ao interessado por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do artigo 25, inciso 2º da nossa Lei Orgânica. Essa é o meu voto, senhora presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Discussão, presidente. Eu preciso ainda tirar uma dúvida com a conselheira Raquel. Conselheira Raquel, Vossa Excelência é brilhante, com certeza o seu relatório ele é impecável, mas eu tenho realmente dúvida por conta que eu atuei originalmente nesse feito, né? E acompanhei, né? Quer dizer, toda a tramitação disso. E até onde eu me lembro, a última notícia, o último julgamento que houve foi no pleno e foi considerado legal o processo do edital, digamos, sei lá, número 2, que não encampava os procuradores, né, municipais, e cuja empresa é a mesma do edital dos procuradores, e até onde eu me lembre, o conselheiro Sérgio Maciel, ele que foi acatado na plenitude, né,
por unanimidade pelo Pleno, foi no sentido de que, no caso dos procuradores, pendia a condição de verificação e acerto na classificação, na possível mudança de classificação em função de um erro na correção do cartão resposta, né? Então, diante disso, eu estou dizendo o que eu me lembro, né? Eu penso que se o concurso que a empresa é a mesma, ele foi considerado legal pelo tribunal, inclusive a investidura de todos os outros que não foram os procuradores. E me parece que pendia apenas essa condição de fazer o acerto dessa questão que foi a correção errada do gabarito lá que foi detectado. E, ou seja, após essa correção e a respectiva colocação estando devida, né, de acordo com essa correção, consequentemente, estaria, por lógica, liberado também as suas nomeações. Então, eu queria que Vossa Excelência, por gentileza, me explicasse se eu estou enganado, o que é que houve, porque eu estou colocando independente da leitura, da avaliação das diretorias competentes, entende? Porque foi uma decisão nesse sentido. Por favor. Na verdade, a última decisão que tem, ela suspendeu a liminar com relação aos outros cargos e manteve a suspensão em relação ao cargo de procurador, mas não houve nenhum julgamento de mérito do processo. Inclusive, não há manifestação nenhuma de nenhuma diretoria. Não há nenhuma manifestação. O último julgamento foi o que suspendeu a liminar. Então, houve uma análise preliminar dos autos para efeito de suspensão e manutenção do que havia de indícios de irregularidade no processo em relação a cada um dos cargos. Mas não há nenhum julgamento de mérito da legalidade do procedimento. Inclusive, também não há nenhuma instrução do feito pelas diretorias técnicas, nenhuma análise, nem da contratação e nem da execução do contrato, ou do concurso. Nem pela DEFAFON e nem pela DIMOP. A manifestação através de despacho, até digamos assim, uma análise superficial da DEFAFON, que não é nada conclusiva, porque ela diz apenas que não tem nada a acrescentar. Isso não é uma instrução técnica, a gente sabe que é preciso que se manifeste de forma conclusiva. Então, a última decisão que a gente tem é essa, é uma decisão liminar, uma decisão preliminar. Mas e essa questão que eu estou colocando para Vossa Excelência, em que o conselheiro Sérgio determinou e que foi acatado por unanimidade que fosse refeita as colocações dos procuradores. Então, se uma vez corrigido o erro do gabarito e refeita, né, a ordem de classificação dos cargos de procuradores, estaria pleno, estaria apto porque seria essa a única, digamos assim, o único ponto que foi colocado. Me desculpe, conselheiro, é só porque eu, tanto quanto a senhora, quero dar um deslinde a esse caso. Mas assim, e eu me lembro desse detalhe. Conselheiro Alberto, doutor Rafael, eu solicito às Vossas Excelências a compreensão de suspender a sessão por 5 minutinhos. É possível? Claro, conselheiro. Claro, presidente. 5 minutinhos. Não tem problema, presidente.
À disposição, presidente. Obrigada aos senhores. Com a palavra, a conselheira Raquel. Está me ouvindo? Bom, conselheiro Alberto, deixa eu tentar daqui explicar um pouco da decisão do conselheiro Sérgio relativa a esse processo. O conselheiro Sérgio, quando ele levou essa decisão, ele, de fato, ele fez, além do relatório extenso sobre o andamento do processo, ele discorreu a respeito das situações, por exemplo, de parentesco, que era uma das irregularidades apontadas pelo Ministério Público de Contas. Antes de fazer essas análises, ele fez constar que o processo carecia de instrução processual, mas, na opinião dele, dentro do processo que foi deliberado, ele entendia que não era óbice para que o tribunal pudesse se manifestar. No entanto, apesar de ele ter, na sua análise, ele ter tratado a respeito dessas questões de parentesco, no sentido de, a maioria delas, vou dizer de forma sucinta, que o fato de que não havia, o fato de ter parentesco, por exemplo, ou de fazer parte da administração, não era prova de que havia fraude no concurso público. Isso ele elenca a respeito de cada um dos interessados, dos participantes do concurso. Na decisão, no dispositivo de decisão, ele não conclui pela regularidade, não se manifesta acerca de irregularidade ou regularidade do concurso público, nem da contratação, certo? A decisão dele determina, é apenas nesse sentido, determinar a revogação parcial da medida cautelar, determinar, mantendo apenas para o procurador, determinar o prefeito de Cururipe, Joaquim Beltrão Siqueira, na condição de contratante, que esclarecesse os motivos pelos quais deixou de observar a regra do item 8.2 do edital, bem como que promovesse nova contagem dos pontos obtidos pelo candidato, determinar também ao prefeito que, após a adoção das providências, informasse essa corte sobre as medidas adotadas. E determinou o sobrestamento dos autos. Então, em termos de decisão, de deliberação pela Corte de Contas, não há nenhuma deliberação definitiva sobre o mérito, nem da contratação e nem da realização do concurso. Há apenas a revogação parcial da medida liminar e solicitação de esclarecimentos pelo prefeito. Essa é, em síntese, a decisão. E, à época, ele levou esse processo, né, no sentido de revogar essa liminar, e entendeu que, para esse efeito, ele dispensou no sentido de que, embora não houvesse instrução, ele iria deliberar o processo, considerando a importância dos autos. Então, esse foi o funcionamento, foi deliberado, mas em termos de decisão é isso que consta. E por que na minha decisão, que eu trago hoje, eu determino um prazo improrrogável, o prazo que consta no regimento interno para as diretorias técnicas se manifestarem? Porque eu não vou continuar insistindo para que a diretoria se manifeste. Estou encaminhando mais uma vez para solicitação do Ministério Público de Contas, as duas diretorias, para que cada uma se manifeste dentro da sua área de competência, no prazo improrrogável de 10 dias, e que, se não se manifestar, devolva e o processo, ele vai ter o seu deslinde da forma como ele estiver.
Essa é a decisão. Conselheiro Alberto. Obrigado pelo esclarecimento, conselheira. Obrigado. Por nada, conselheiro Alberto. Em votação. Conselheiro Alberto. Conselheira Raquel. Também me filio ao posicionamento da conselheira. Aprovado. Senhora presidente, não tenho mais processo para a pauta de hoje. Conselheiro Alberto. Presidente, inicialmente, faço constar aqui o ofício de número 7 de 2021, onde encaminhei para Vossas Excelências e o Ministério Público uma lista de processos, de 4 processos, sendo um de pensão por morte e 4 aposentadorias voluntárias, né, para deliberação, onde tem a manifestação da diretoria técnica pelo registro, também o Ministério Público na mesma direção, e com as quais eu concordo e trago para a deliberação de Vossas Excelências. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, eu reitero os pareceres do Ministério Público nos 5 processos relatados pelo conselheiro Alberto, em que opinamos pela regularidade dos atos de aposentadoria e o consequente registro. Em discussão. Em votação. Conselheira Raquel. Acompanho o relator, presidente. Está sem microfone, viu, presidente? Também com o relator, aprovados. Obrigada, conselheira. Aprovados. Dando continuidade, passo a relatar o último processo da sessão de minha autoria, da sessão de hoje. Trata-se do processo 14.833 de 2017. Ele se originou aqui na ouvidoria do Tribunal de Contas. A unidade responsável é Coruripe e o responsável, o então prefeito, o senhor Joaquim Beltrão Siqueira. Trata-se de procedimento autuado a partir de denúncia recepcionada pela ouvidoria do TCE, Alagoas, em 10 de outubro de 2019, subscrita por senhor José Edson de Castro Reis, com alegação de suposta prática de nepotismo no município de Coruripe, durante a gestão do prefeito à época, senhor Joaquim Beltrão. Alega o denunciante que os seguintes servidores possuem vínculo de parentesco com o gestor do município. E aí elenca 9. São o senhor Ivan Reis Beltrão Sequeira, filho do prefeito, do cargo de secretário de saúde. Senhora Tereza Beltrão Vanderlei, irmã do prefeito, cargo de secretária de cultura. Senhora Januária Maria Braz Reis da Silva, cunhada do prefeito e irmã da vice-prefeita, cargo da secretaria de comunicação. Tiles Henrique Sequeira Lemos, sobrinho do prefeito, cargo de secretário de apoio e desenvolvimento de Pindorama. De Pindorama não, cargo de secretário de apoio e desenvolvimento, de Pindorama da cooperativa. Senhor Maicon Beltrão Lima Sequeira, sobrinho do prefeito, cargo de secretário de governo. Carla Beltrão Sequeira Vanderlei, sobrinho do prefeito, cargo de procuradora-geral do município. Valério José Beltrão, primo do prefeito, diretor de eventos com status secretário. Gutenberg Breda, sobrinho do prefeito, secretário de infraestrutura e urbanismo e habitação. E a senhora Verônica Rocha da Silva, cunhada da vice-prefeita, secretária de Assistência da Mulher. A ouvidoria desta Corte de Contas se manifestou, opinando pelo recebimento da presente manifestação com realização de diligências preliminares.
Em ato contínuo, o conselheiro ouvidor opinou pelo segmento feito, remetendo cópia ao Ministério Público Estadual. Assim, foram encaminhados ofício ao prefeito e ao controlador interno de Coruripe com solicitação de informações sobre a possível prática de nepotismo. O gestor respondeu em sua manifestação que a súmula 13 do STF trata pontualmente sobre a nomeação de parentes até o 3º grau em cargo de direção, chefia e assessoramento, com natureza e finalidade administrativa, que submetem à hierarquia funcional. De modo que, no caso em análise, inexiste nepotismo, uma vez que os citados cargos ocupam cargos de secretários municipais, que possuem natureza jurídica de cargo político, reforçando a inexistência de qualquer transgressão nos casos apontados. Aduziu o gestor que os servidores abaixo listados não ocupam cargo de secretários, porém, suas respectivas nomeações estão de acordo com o regulamento da súmula 13 do Supremo Tribunal Federal. São senhoras Verônica Rocha da Silva, não possui relação de parentesco com gestores municipais. É servidora pública efetiva da Prefeitura Municipal de Coruripe desde 2002. Senhora Carla Beltrão Siqueira Vanderlei, servidora pública efetiva desde 2008. E o senhor Valério José Barreto Beltrão, nomeado na oportunidade no cargo de assessor jurídico da Procuradoria-Geral do município. Não possui grau de parentesco com o chefe do Poder Executivo. E concluiu afirmando que não houve nenhuma violação à súmula 13 do Supremo Tribunal Federal nas nomeações feitas pelo município de Coruripe com data de 20 de setembro de 2017, além de documentos que comprovam os fatos alegados e a afirmação de todos os ocupantes dos cargos mencionados, que são pessoas com capacidade técnica e funcional para o exercício das funções, com atuação embasada nos princípios administrativos. Após os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 2960 de 2015 da 5ª Procuradoria de Contas, sugerindo as seguintes medidas. Do exposto, não se extraindo dos fatos narrados indício de irregularidade, uma vez que não configurado como nepotismo nas situações trazidas, a análise, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas manifesta-se pela inadmissibilidade da representação com consequente arquivamento. O relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora presidente, neste caso eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas que opinou pelo arquivamento da denúncia, uma vez que o suposto nepotismo não se verifica no caso, pois se trata de situação excepcionada pela súmula 13, súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela não aplicação da regra do nepotismo, da vedação do nepotismo aos cargos políticos do Executivo, entre eles vários que estão como secretários do município de Coruripe. E também em relação a outros supostos nepotismos, não se verificou, uma vez que não se tratava de cônjuge do prefeito, nem parente até o 3º grau consanguíneo ou colateral. Então, por essas razões, opinamos pelo arquivamento da denúncia. Senhor presidente, Com a palavra. senhora presidente, diante de todas essas argumentações, eu acolho integralmente o parecer do Ministério Público e proponho a Vossas Excelências que decidam não conhecer dos fatos em função do requisito de ausência de admissibilidade, por não haver indício ou prova de ilegalidade apontada. E, consequentemente, determinar o seu arquivamento e a respectiva publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão. Em votação, conselheira Raquel. Acompanho o relator, presidente. Também com o relator. Aprovado. Senhora presidente, encerro a minha pauta de hoje. Não tendo processos para relatar nesta sessão, então, fim da pauta.
Está facultada a palavra à senhora conselheira, ao senhor conselheiro e ao representante do Ministério Público querendo fazer uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, conclui-se a sessão, enquanto os convoco para a próxima, na próxima terça-feira, convencionado. Está encerrada a sessão. Bom dia a todos.